Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade, o mundo. Cantos do Sabiá é semanal, toda semana estamos aqui. Então, para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Toda semana tem debate. Aliás, agora toda semana tem 2 podcasts aqui no Spotify. Pois é, toda semana você tem um episódio de Cantos do Sabiá e também do Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Não quer perder nenhum? Então segue a gente aí e nos ajude a chegar nos 800 seguidores no Spotify. E olha, antes da gente seguir pro nosso papo, o Centro Sabiá tem um convite para você nesse ano de 2023. Esse ano, o Sabiá completa 30 anos. Por isso, queremos convidar você a fazer parte da nossa história. Olá! Eu sou Maria Cristina, sou coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos e para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas, transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Semiárido, uma região de baixa quantidade de chuva, alta evaporação de água, grandes estiagens. Semiárido é caatinga, cerrado, vegetação baixa é nordeste. Mas sabe o que é semiárido? Semiárido é vida. São mais de 27 milhões de brasileiras. Por muito tempo se acreditou que por conta da dificuldade climática, pela falta de chuva e por conta da escassez de água, seria impossível conviver nos territórios semiáridos. Mas hoje vemos zonas resistentes, com produção de alimentos, de agrofloresta, com técnicas próprias, com vida e com produtores e produtoras de agroecologia, convivendo com o semiárido e com climas extremos. É por isso que hoje falamos da convivência com o semiárido. Será que é possível? Para bater esse papo com a gente, convidamos para a mesa Aldrin Marim. Aldrin é graduado em Ciências Agrárias, mestre em Agronomia, com especialização em solos e nutrição das plantas, doutor em Energia Nuclear na Agricultura e Meio Ambiente e pós-doutor em Agroecologia. Ele é pesquisador do INSA, Instituto Nacional do Semiárido. Aldrin, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para o nosso papo. Muito obrigado ao Sabiá e a todos, né, pelo convite. E, bom, será um prazer compartilhar algumas ideias, conceitos, perspectivas sobre o semiárido brasileiro com vocês. Que massa. Vamos embora então. Aldrin, você inclusive pode falar pra gente de onde você vem, como é que você começa a sua história com agroecologia? Sim, eu sou nicaragüense de nascimento. E minha relação, portanto, com a agroecologia e uso sustentável dos recursos naturais nasce na Nicarágua, com uma formação muito fundamentada nas metodologias de Paulo Freire. E a partir de aí, então, eu decidi continuar meus estudos no Brasil
No Brasil, eu fui para a Universidade Federal de Viçosa e após tentativas de buscar onde fazer um doutorado, o Nordeste me acolheu, como diria um poeta, como uma flor que acolhe uma gota de água para Ah, se que legal. multiplicar. E estando aqui no Nordeste, eu fiz meu doutorado junto à SPTA, né? Na universidade tem uma Uhum. parceria com a SPTA, onde estudamos sistemas agroflorestais e a parte da produção, sistemas biogeoquímicos. Após Uhum. essa fase, então, eu consegui um emprego em Petrolina, onde fui a trabalhar com manejo e conservação de solo e água, no Instituto de Pesquisa Agropecuária em Pernambuco, IPA. E esse foi um momento especial porque me permitiu entender melhor a dinâmica sobre a vida no semiárido brasileiro, né? A parte cultural, a parte política, a parte técnica, a parte social. Que legal. E então foi a partir de aí que eu comecei a ter um adensamento nos conhecimentos sobre semiárido. Já tinha na primeira parte do doutorado, e depois apareceu a oportunidade de trabalhar no INSA, né? Abriu concurso, uns professores me avisaram que tinha um concurso que era minha cara, então eu vim para o INSA e desde 2009 estou no INSA e eu trabalho, então, com essas temáticas, né, de convivência, luta contra a desertificação, Uhum. mudanças climáticas, o que fazer perante esses problemas, né, globais que nos afetam. Que legal, Aldrin. E o que é isso? Do que a gente está falando quando fala do semiárido? Onde é essa região? Ela é exclusiva ao Brasil? O que é isso? Olha, o semiárido brasileiro, a gente pode discuti-lo desde diferentes perspectivas, Uhum. porque podemos dizer que enxergamos nossa realidade segundo nosso olhar. Essa realidade, e a partir desse olhar e dos óculos que nos colocamos, então, é, é, pensamos em como intervir. Então, o semiárido é interessante porque você tem vários olhares. Você tem o semiárido região, que é o semiárido definido institucionalmente pelo Estado brasileiro, né, que ele engloba essa área de aproximadamente 1.127.000 quilômetros quadrados, né, mais de 1.262 municípios, 10 estados, né, e, como você já destacou, 28 milhões de pessoas. Né? É um semiárido institucionalmente diversificado a nível Uhum. federal, estadual, municipal, sociedade civil, movimentos sociais, mas também no campo ambiental, em termos de solo, fauna, clima, vegetais, água, quanto no aspecto socioeconômico, né? No aspecto rural, periurbano e urbano. Então, esse é um semiárido, né? Mas você pode ter esse semiárido que se discute muito, que é o semiárido, digamos assim, clima, né? O semiárido clima, é Uhum. outra ideia, isso já são outros olhares. O semiárido clima, que é um lugar que Uhum. tem uma alta variabilidade espacial e temporal das chuvas, ou seja, tem um coeficiente de variação acima de 30%, a chuva pode cair, 60% delas pode cair em um mês, em um único mês, digamos, e outro resto em um único dia, né? Mas que chove, que tem a característica que chove Uhum. suficiente para essa água ser estocada e utilizá-la, então, nos períodos secos, né? É uma região que, ao longo da história, então, já lida com estiagens prolongadas. Essas estiagens antes aconteciam a cada 25 anos, depois foi com essas mudanças climáticas, foi reduzindo espaços, agora a cada 15 anos, e mais ultimamente entre Sim. 10 e 8 anos. E para o futuro, esse semiárido clima, espera-se que esses processos se intensifiquem, certo? Esse semiárido clima, então, portanto, ele define, você tem uma região clima semiárido, né? Você define Sim. áreas com 3 meses de chuva, 4 meses, ou áreas com 11 meses
sem chuva, né? Isso que define o semiárido do clima, né? A quantidade de chuva, o período de estiagem e as suas condições climáticas, como temperatura, umidade do ar e tal. Esse semiárido clima, ele define também a, a área que são mais propensas à desertificação, né? Porque quanto mais árido o ambiente, intenso, mais suscetível à desertificação é. Mas não significa que esteja efetivamente desertificado, apenas que é suscetível. Mas o clima, esse clima semiárido define outro conceito semiárido, que é edafoclima semiárido. Importante. Porque o edafoclima, ele define os tipos de solos, as potencialidades produtivas desses solos, certo? E também a vegetação que se vai expressar sobre aquele solo. Então, há uma relação. Então, há esse conceito de clima semiárido, edafoclima semiárido. Mas também, e esse edafoclima semiárido dá algumas dicas. Por exemplo, o sertão, quando fala sertão, já vem a imagem de menos água, mais nutrientes, solo jovem. Se você vai para a outras zonas, macrozonas, agreste, já sabe que são intermediárias. Mata, né? Já sabe que são áreas com mais água, menos nutrientes e o solo mais velho. Então, dá essas leituras ecológicas, né, do ambiente. E esse edafoclima é o que define a vegetação predominante, que é a caatinga, mata branca, que é uma vegetação altamente diversificada, com um nível elevado de biodiversidade. São mais de 5.344 espécies, das quais 1.512 são estricto senso no semiárido e 318 que apenas ocorrem na região, como, por exemplo, o umbu, de onde nasceu a inspiração, né, parte da inspiração desse programa 1 milhão de cisterna, porque ela ensinou ao ser humano que no período, quando tem abundância, tem que guardar aquela água e quando está o período seco, então ela vai utilizando, né? Sim. E assim vai. E tem esse semiárido estigmatizado, né? Que foi um semiárido bastante dominante pelas classes que concentram o poder político na região, que definiu muito o desenvolvimento da região, como porque as políticas públicas de combate à seca, né? Esse semiárido estigmatizado, ele define que o clima é responsável pela miséria, né? E que essa miséria gera ou gerava subdesenvolvimento, né? Então, essas forças hegemônicas tentaram, por muito tempo, incluir na mente das pessoas que, como o clima é um fenômeno natural, não podemos fazer nada, então vamos sempre viver na miséria. Exatamente. E então, esse é o clima do combate à seca, o clima estigmatizado, e que eles aparecem vários, utilizam também a mídia hegemônica, né? Na mídia hegemônica, você tem na revista Veja, de 1981, diz tentando vencer a maldição do dinheiro perdido. Não é somente a seca que assusta o Nordeste, mas a região sem futuro, onde é inútil investir. Então, você imagina todo esse tipo de informação circulando por todo o país. O que vai olhar para essa região? Essa região não presta, essa região é inútil, por que vamos investir em esse... Não adianta, já está condenado. Condenado a viver naquela miséria. E isso era nas mídias, isso era na literatura. Você pode ler assim esse texto de Graciliano Ramos. Raspei os espinhos, passei em 6 águas para tratar a baba verde das plantas, cozinhei com sal. Todo mundo fez cara feia, mas pelo menos ficou de barriga cheia. E assim vai. Quando falta comida mesmo, a gente põe os meninos para correr atrás dos calangos. Mas é difícil eles têm de ficar o dia inteiro correndo, porque esses bichos correm demais. Então, você vê essa estigmatização na pintura, se você vê a pintura do retirante, não é? Então, já é uma imagem colocada, né, por muito tempo. Exatamente. Aí você também tem essa imagem do agronegócio para você atender a commodities, né?
externa, que colocam essas imagens de grandes áreas irrigadas, criação de gado. Hoje estão esses semiáridos estigmatizados com assim idealizado com o tema das placas solares, né? Parques solares que está privatizando o sol, mas que são forças que basicamente tentam utilizar o melhor semiárido e manter as pessoas em miséria. Mas graças aos movimentos sociais, à articulação semiárido, como e organizações como o Centro Sabiá, MCT, enfim, CPT, que eles lutaram durante muito tempo que tem um semiárido da convivência. Era até uma coisa que eu ia lhe perguntar, Aldrin. A gente fala muito, você trouxe nessa sua fala diversos semiáridos diferentes, né? Que cabem num só semiárido. Mas, Aldrin, do que a gente fala? O que é isso, essa convivência com o semiárido? O que significa essa convivência? Exato. Então, esse outro semiárido, um semiárido bonito, é um semiárido que ele busca quebrar esse contrapõe a esse paradigma de combate à seca, e ele propõe que o semiárido tem que ser bonito, né? E ele disse que, olha, nós temos recursos naturais, temos plantas, temos solo, temos água. Então, vamos a usá-lo da melhor maneira possível e conservar aquelas áreas onde seja necessário conservar. O uso sustentável dos recursos naturais. Segundo, que a convivência com o semiárido, ele propõe que há necessidade de democratizar a terra, a água e os meios de produção, bem como sua biodiversidade. Você sabe que no semiárido existe uma alta concentração de terra, né? Então, 51% da terra das famílias tem até 5 hectares, mas ocupam apenas 3% desse milhão de quilômetros quadrados. Enquanto que 3% dos empreendimentos, estabelecimentos agrícolas, concentram 46% da área. Então, precisamos fazer a reforma agrária, acesso à terra. Então, essa convivência, ela engloba essa convivência com o semiárido, explica isso, e ela diz, além disso, diz a agroecologia como um processo científico e um processo social que gere transformação. Então, ele tem esses 3 pilares, não é? O uso sustentável, a democratização dos recursos e a agroecologia como processo científico de transformação social. Então, isso aí está dizendo que o semiárido, a desigualdade ou a miséria, ela não depende do clima, mas sim de justiça. Tá? E foi aí que esse semiárido, em 2003, quando o primeiro governo do presidente Lula, ele começou a ganhar densidade, né? E começou a conquistar muitas pessoas. A tirar aquela ideia que a gente estava falando. Aquela ideia maquiavélica, né? Do combate estigmatizante, da coisa do semiárido, e a revalorizar, a olhar que o semiárido, há que olhar para o semiárido a partir de suas potencialidades e oportunidades, reconhecendo que existem dificuldades, mas com esse novo enfoque, olhar para a semiaridez como uma vantagem e não como uma desvantagem. Então, nós podemos produzir o ano inteiro aqui uva, por exemplo, que eu consigo trabalhar ou gerir melhor a irrigação, né? Eu consigo produzir mais agroecologia porque tenho maior parte de camponeses. 90% dos que produzem alimentos semiáridos são camponeses. Então, todas essas vantagens, né, em relação a outras zonas semiáridas do mundo, é o que implicou ou implica essa convivência com o semiárido brasileiro, e que não foi fácil essas conquistas, né, porque para isso tiveram que fazer mobilizações, como a ocupação da Sudene, né, o lançamento da Declaração de Convivência na Convenção de Combate à Certificação que aconteceu em Recife, e depois entregar esse documento para o presidente Lula, que abraçou e que implementou. Só que essa convivência, ela vinha com muitas coisas, veja, elas foram mais de 210 centros de ensino e pesquisa que foram feitos dentro do semiárido. Então, os jovens não precisaram mais sair para grandes cidades. A questão da saúde,
programa de aquisição de alimento, enfim, ele veio complementado, né, que o ponto base foi 1 milhão de cisternas, mas veio complementado com várias outras coisas, que efetivamente nós realizamos pesquisa e comprovamos que houve uma melhoria significativa a partir dessa perspectiva que agora está ganhando força, não é? É uma retomada, né? Até Tá com esse novo retomando. governo. E aí a agroecologia ela entra com força, né, nesse processo, porque a agroecologia ela propõe, né, nós vivimos em uma crise, né, econômica, social, mas uma crise ambiental, que a agroecologia se contrapõe contra, é uma solução das causas, né, da desertificação, mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Porque esses três problemas estão associados ao modelo de desenvolvimento e que se ficam retroalimentando um círculo vicioso. Né? E que se a gente continua nessa perspectiva desse modelo neodesenvolvimentista, a partir dessa perspectiva neoliberal, que é predominante, acreditamos que esses problemas vão a continuar e se intensificar, e vai ter um momento que a gente vamos ter que procurar outro espaço, né, outra casa celeste para viver, e porque provavelmente a vida na Terra, com outros micro-organismos, bactérias, possa continuar, mas nós não podemos continuar, né, sem a Terra. E se vamos ter que procurar outro espaço, e não sei se encontraremos tempo suficiente, porque tempo é um luxo que não temos, não é? Aldrin, você falou de como a vida pulsa no semiárido, né? Tem vida, tem produção, e conseguimos avançar muito em políticas públicas, conseguimos avançar muito na luta social pelo campo, pelo espaço no semiárido, mas ainda temos grandes desafios. Sim. E um deles é o próprio aquecimento global. Sim. Como é que esses efeitos dos climas extremos nos próximos anos podem afetar ou já afetam ainda na produção, na natureza e na vida do semiárido, Aldrin? Sim, essas mudanças climáticas, desertificação, elas vão intensificar-se, digamos assim. Porque eu falo do futuro, mas na verdade a gente já está vivendo. Já houve aqui o último relatório do IPCC, né, que é o painel que intergovernamental de mudanças climáticas. Ele disse que a influência humana esquentou o clima sem precedente nos últimos 2000 anos. Olha só. E provavelmente nos últimos 100.000 anos. Então, ele mostra claramente como um aumento de 0,5 graus centígrados foi capaz de gerar tanta mudança, não é? É verdade. E um dos responsáveis disso é o CO2, né? A emissão de CO2. Como quando cortamos a vegetação, por exemplo, em uma caatinga densa, nós temos até, considerando a vegetação e o solo, até 125 toneladas de carbono. O que sucede? Quando cortamos essa vegetação, esse carbono vai para a atmosfera. Então, nós modificamos isso. Mas, claro, que há outras fontes significativas, porque há uma relação direta entre essas emissões e a temperatura. Ou seja, por cada 1.000 gigatoneladas de CO2 emitido, né, a temperatura aumenta 0,5 grau centígrado. Então, é uma relação direta. Então, por isso que a desertificação é necessária combatê-la, porque intensifica esse carbono. E aqui no semiárido, não é? Um ponto principal vai ser a questão da água, né? A mudança da estrutura da vegetação, né? A estrutura e composição da vegetação, e na questão da água, porque até se tornaria mais árido, né? Sairíamos de árido para semiárido, ou seja, um regime mais seco, né? E com um período clima, mudando o clima, não é? Em lugar de 11 meses, vamos passar 12 meses secos, né? Sim, em lugar de 6 meses, vamos passar 8 meses. Então, vai intensificar isso e vai ficar uma situação bastante turbulenta, digamos assim. E quando perdemos água,
né? Quando nós temos menos água, significa menos alimento. Por quê? Veja só, para produzir 1 quilograma de grãos, são necessários 1.000 litros de água. Tá? E com 1 quilo de grão, eu produzo 140 gramas de carne bovina, 250 gramas de carne suína, 500 gramas de frango, 500 gramas de carne de peixe, 300 gramas de ovos, 200 gramas de leite, 250 gramas de iogurte, sem falar a necessidade diária nos consumos. Exatamente. Então, a mudança climática vai impactar se perde mais água ou até menos alimento, né? Ou até menos alimento. E se a própria agricultura familiar é quem produz, imagine o impacto disso no Brasil inteiro. Vai ser significativo. E veja só, com eventos de chuvas mais torrenciais, fortes, que vai acontecer, vai intensificar a desertificação. Sim. E o que seria a desertificação? É quando eu chego àquela área, corto a caatinga, uso, né? Retiro a vegetação. Quando eu corto a vegetação, aquela área se resseca, se desidrata. E nesse momento, quando chove, o solo fuge, né? Perdendo sua pujança. Ele não é capaz mais de a água infiltrar. Então, a água subterrânea ela vai a minguar, não é? E aquela área torna-se improdutiva. Então, desmatar, o solo se degrada, ele perde sua capacidade produtiva, perdendo sua capacidade produtiva, ele impacta diretamente na economia. Impactando na economia, ele, dizemos que degrada as condições sociais daquelas famílias. E o que sucede? Muitas famílias migram. Mas migram para onde? Migram para grandes centros urbanos, periferias. Já vimos os casos aqui em Recife, Rio de Janeiro, que são ambientes também suscetíveis a outros processos de degradação ambiental, como deslizamento. Exatamente. E essas famílias ocupam essas periferias e ficam na rua, né, criando sociedades sem perspectiva, não é? Então, esses são problemas que, embora ambientais e técnicos, eles terminam sendo problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos e culturais. Então, é importante esse tema, né? E a agroecologia propõe como enfrentar isso, né? A agroecologia propõe como solucionar esses problemas. Os climas extremos precisam ser discutidos agora. Já estamos atrasados na discussão ambiental ao redor do mundo inteiro. Precisamos tomar atitude e mudar as condições de vida de milhões pelo globo. Como fazer isso? Como conviver com climas extremos? Pensa nisso, que agora a gente vai para uma pausa. Fica aí que a gente volta já. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Aldrin. Hoje estamos falando sobre o semiárido, convivendo com climas extremos. Aldrin, antes do intervalo a gente falou de mudanças climáticas, né? E como essas mudanças climáticas ao redor do mundo afetam a convivência com o semiárido. E aí você trouxe que a agroecologia ela propõe formas de viver, formas de enfrentar essas mudanças do clima, né?
Então, Aldrin, como é que esse enfrentamento acontece? O que precisa ser feito ao redor do globo para que a gente possa amortecer esse impacto do aquecimento global, das mudanças climáticas e da desertificação, como você bem trouxe para a gente? Exato. Veja, é importante destacar que a situação é preocupante porque a população cresce, estamos Exato. crescendo, né? E na medida que a população cresce, né, e se desenvolve, o consumo aumenta em função desse estágio de desenvolvimento. E na medida que eu me desenvolvo mais, esse desenvolvimento, entre aspas, né, que lema quando os povos se desenvolvem, cresce a demanda por energia. E que é demanda por energia? É água, terra, luz, matérias-primas, né? E tudo isso impacta sobre a biodiversidade. Então, e aí que a agroecologia entra, precisamos mudar de paradigma, certo? Em uma escala mais ampla, ela propõe, no campo dos alimentos, sair da agricultura industrial para uma agricultura de base ecológica, que propõe uma mudança radical dessa agricultura industrial, modelos agrícolas independentes de petróleo, é possível fazer isso, agroecossistemas que vão a resistir, biodiversificados, que vão a ser mais resilientes às mudanças climáticas, como as pesquisas que nós já temos mostram isso. Agroecossistemas de baixo impacto ambiental, porque de qualquer forma, toda vez que intervimos como seres humanos, geramos algum impacto, mas ele propõe minimizar o máximo isso aí. Ele propõe uma agricultura funcional. Que é uma agricultura funcional? Que ela tenha uma diversidade de produtos, né? Não é só aqueles grandes campos de soja. Grandes campos de soja, ou aqui no semiárido, que entra muito o que se chama agronegocinhos, né? Agronegocinhos, que é muito trabalhado como empreendedores, né? Empreendedorismo através do Sebrae, essas grandes empresas, tipo a cadeia agronegocinho de galinhas caipiras, né? Tabaco, algodão, entende? Que ele praticamente são ecossistemas bastante frágeis em relação a um agroecossistema de base ecológica. Então, ele propõe isso e sistemas agroalimentares locais, portanto, as feiras agroecológicas, a venda no território, em lugar de estar enviando para outros lugares, né, que vai, na medida que você vende esses produtos distantes, você está mandando terra e água para outros lugares. Tá? Então, a agroecologia propõe isso, e a agroecologia se afirma na sociedade em três aspectos, certo? Como teoria crítica, que elabora esse questionamento radical à agricultura empresarial, não é? E predatória, né? Porém, ela elabora a crítica, mas fornece simultaneamente as bases conceituais para o desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis coerentes com esse problema ambiental, né? Sim. Ele se propõe como uma prática social adotada, seja ela implícita ou implícita, né, com equilíbrio socioambiental planetário. E também como um movimento social, na medida que ela luta por justiça social, ela luta por saúde ambiental, por soberania ambiental, por segurança ambiental, por soberania alimentar e nutricional. Sim. Enfim, ela luta e envolve as pessoas. Então, se afirma como uma teoria científica, teoria prática científica, né? Mas que tenha coerência com esses problemas. Então, e a agroecologia, ela tem muitas evidências, né? Porque ela propõe, por exemplo, sistemas agrícolas vão ser mais resilientes contra quê? Contra a globalização, conflitos pela terra, que vai democratizar a terra, mudanças climáticas. A agroecologia, ela dá soberania em termos de tecnologia, inovação, insumos, serviços, soberania em termos de educação, alimentação, saúde. As próprias terras que você tinha falado, né? Exatamente. Então, e veja só, a agroecologia, ela permite visualizar outros problemas, né, que evidencia, por exemplo, o trabalho das mulheres, não é? Quando você faz uma análise econômica,
se faz uma análise econômica só da perspectiva empresarial, Uhum. onde valoriza apenas a parte mercantil, mas não outros tempos, como trabalho doméstico, participação social, enfim, e outras atividades, a agroecologia consegue evidenciar o papel da mulher nos sistemas. Uhum. E nós temos dados mostrando que este sistema de base agroecológica, ele sim, existe uma variedade de níveis, né, mas que eles melhoram a saúde do ecossistema como um todo, eles aumentam a resiliência em vários aspectos, eles melhoram o bem-estar e qualidade de vida das famílias, não é? E, enfim, esses sistemas vem mostrando-se cientificamente que eles têm esse poder de melhoria, né, das famílias. Se você pega uma família com cisterna e sem cisterna, você vê quanto A diferença, né? de produto bruto em relação àquela com cisterna é significativa, acima de 32% a mais, que tem uma cisterna e que não tem e que tem cisterna. Né? De até da transformação do alimento, né? Do produto, né? Exatamente. Então, assim, e hay várias técnicas, né? Hay várias técnicas que já vêm sendo desenvolvidas, como, por exemplo, para a captação de água de chuva, o melhor exemplo é a estrutura, todo esse conjunto de tecnologia de captação de água de chuva. Para reduzir perda, você tem todas as práticas de contenção de solo, né? Com pedras, com madeiras mortas, barreiras vivas. Por exemplo, a palma é capaz de evitar a perda de 100 toneladas por hectare ano de solo, se você for uma barreira viva de palma. Caramba. Né? E para aumentar a entrada de recursos, tem todos os sistemas agroflorestais, o recatingamento. Um bom exemplo está lá no IRPA, na Bahia, que trabalha com recatingamento. Verdade. E, enfim, aí na questão da caatinga, tem a manipulação da caatinga, você tem o realinhamento, o rebaixamento, o enriquecimento. E aí vem outras pessoas que estão olhando o reuso de água, né? Porque já saiu uma água enriquecida com nutrientes, além de recuperar o solo, aumentar a produtividade. Nós descobrimos também recentemente que a caatinga ela sequestra carbono. Nas pesquisas, ela pode sequestrar, retirar da atmosfera anualmente até 5 toneladas. Entende? Que poderia ser a valorização da caatinga em pé. E o governo lançaram um programa de crédito social de carbono para todo o semiárido, onde as famílias que conservem a caatinga em pé recebam esse recurso, não é? Que é pago por um crédito carbono, né? Ele equivale a 1 tonelada de CO2 que a caatinga retiraria. Esse valor pode chegar a 60, 100 reais, né? Por tonelada, mas seria um ingresso por manter aquela em pé, e isso vai prestar uma série de serviços ambientais, com menor perda de solo, maior infiltração da água, o enriquecimento dos rios subterrâneos, né, que o semiárido tem muitos. Né? Tem esse tema da energia solar descentralizada, em lugar de a energia em formato de agronegócio, como está fazendo. Sim. Então, assim, o semiárido já tem bastante informação nesse campo, digamos, né? Nesse campo. E a caatinga, ela não só oferece madeira, mas tem uma série de produtos de artesanato, mel, você vê umbu, a apicultura, enfim, o processamento das carnes. Hoje, você não Olha só, para quem imaginava que não tinha vida, né? Que era aquela terra degradada, quanta viva. Reconhecer, tem que ir a visitar o armazém da caatinga que fica em Juazeiro. Acho que eles têm página. Você vê o potencial. Eu estou colocando um exemplo, mas imagine nesse espaço de 1.127.000 quilômetros quadrados. Você ter uma ideia da riqueza do lugar. O Brasil tem 625 tipos de solo, e os 625 tipos de solo estão dentro do semiárido presente. Olha a biodiversidade, a riqueza enorme. E sem falar da riqueza humana, né, que é um dos principais, eu diria, ingredientes e que faz diferença em relação a outras áreas do mundo. Né? Porque o mundo, 47% do planeta, é árido e semiárido, e terra seca, certo? 47% são uma área grande. É gigantesca. Quase metade do globo. Exatamente. É mita praticamente. Então, assim,
E aqui no Brasil, dado essas políticas públicas contextualizadas que foram implementadas, que vai retomar agora, se está transformando em um exemplo para o mundo inteiro. A semana passada eu estive com um grupo de Senegal, eles olhando, né? Mas aqui o semiárido é igual à água, né? As experiências são igual à água, elas são capilares. Você para visualizar, vai ter que ir no lugar e vivenciá-lo. Que eu sempre digo, eu sempre escrevo assim, que o semiárido é emoção. Tá? Em primeiro lugar, o semiárido é emoção. Então, se o semiárido é emoção, o semiárido também é paixão. Porque sem emoção não há paixão. Sem paixão não há razão. Sem razão e paixão não há compromisso. E o semiárido, acima de tudo, é um compromisso. Que maravilha. Um ato de fala, não um fato de fala. Né? Um fato de fala, não um ato de fala. Vivi-lo e senti-lo, uma necessidade. Tocá-lo para decifrar o essencial se faz. Um refúgio de paz que em braille escrito está. Então, é isso, o semiárido, é isso que precisamos. Que lindo. Tanto como pesquisadores acadêmicos, quanto como pesquisadores populares, fazer essa simbiose, mergulhar nesse tipo de perspectiva. É isso, eu digo semiárido é isso, compromisso. Que lindo, a vida pulsa no semiárido. Muito bem. Semiárido Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial aqui do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Aldrin, é no semiárido que a vida pulsa, né? Mas os desafios continuam imensos. Pensando em nossa conversa, eu te pergunto, Aldrin, tem como conviver com o semiárido? Tem como conviver com climas extremos? Mete o bico. Sim, não, eu acho que não só conviver, já o semiárido, ele já mostrou que é possível sim, e para isso precisamos mudar de paradigma, de visão, de olhar a natureza, né? Esse novo olhar. Eu queria reforçar essa fala com essa ideia da convivência com um pequeno texto, se você me permite. Se você me permite, um pequeno texto diz assim, vou começar. Caatinga, floresta seca. Caatinga, floresta seca, maltratada e mal compreendida. Renegada floresta insignificante, lança luzes de esperança, um triunfo brasileiro contra as mudanças climáticas. Sequestra carbono como ninguém e o clima global agradece. Complexa Caatinga, floresta seca mal compreendida, quando branca espalha paz e esperança. Quando cinza conduz ao renascimento da riqueza desatendida. Quando verde expressa a plenitude de uma terra cheia de vida. 125 toneladas de carbono em todo seu corpo se absorve. Uma solução pertinente contra o aquecimento global que nos envolve. De braços abertos, espera que todos atentamente a leiam, para que seus encantos possam decifrar e finalmente exaltar a beleza desse lugar exclusivamente brasileiro. Eu acredito que isso sintetiza essa conversa aqui entre nós. Semiárido, Caatinga, semiárido, povo Caatinga, enfim. São múltiplos semiáridos, múltiplos sertões, que é o que dá a riqueza e a biodiversidade do local. Maravilha. É isso. Aldrin, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Que texto lindo. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final, alguma mensagem rápida que você gostaria de deixar para quem nos ouviu? Sim, eu decidi que continuemos lutando, que não deixemos de sonhar, que não deixemos de futurar, que não deixemos de esperançar. Porque a vida no semiárido é bonita e precisamos lutar por justiça.
e me colocar à disposição para quem tiver interesse em trocar alguma ideia, alguma informação que porventura tenha se interessado, e aqui falado de forma ligeira, né? Não é possível colocá-la rapidamente. Mandar um abraço solidário para todos, aqui e a todos aqueles que nos acompanharam neste programa. Maravilha, é isso. Pessoal, hoje eu conversei com Aldrin Marim Pérez. Aldrin é graduado em Ciências Agrárias, mestre em Agronomia, com especialização em solos e nutrição das plantas. Ele é doutor em Energia Nuclear na Agricultura e Meio Ambiente, pós-doutor em Agroecologia. Ele é pesquisador do INSA, Instituto Nacional do Semiárido. É isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas olha, como eu falei lá no começo, antes de ir embora eu peço para você seguir a gente aí, para toda semana receber 2 podcasts. Não é só um, tá? São 2, o Cantos do Sabiá e o Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Para não perder nada, segue a gente aqui no Spotify e nos ajude a chegar aos 800 seguidores. E se você quiser encontrar o Centro Sabiá nas redes sociais, procura no Instagram, Twitter, Facebook por Centro Sabiá. Esse programa é o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.